the permission to. Oh, okay. No, it started. Did you do that? Yes, yes. Okay, then we can start. So, good evening, everybody. Boa noite a todos. Are you going to translate? Yes, yes, Okay. yes. So, we are going to start an important part of the theology, and it is the doctrine of God. Vamos iniciar uma parte importante do curso de teologia, que é a doutrina de Deus. And the first point, of course, is the nature of God or his being. O primeiro ponto é a natureza de Deus ou o seu ser. And the first point I want, of course, to mention is the existence of God. E o primeiro vamos gostaria de mencionar, é sobre a existência de Deus. And if we take Genesis 1:1, we have in the beginning God. Se nós vemos no livro de Gênesis 1, diz que no início, Deus. So scriptures begins with God. Portanto, a escritura inicia com Deus. It gives no argument for his existence and no attempt to prove that he exists. Não dá nenhum argumento, mas tem evidências da sua existência. At the place, the Bible assumes that he exists and immediately presents him as the creator of all things. Na Bíblia, ele demonstra que existe e se menciona como autor e o criador de todas as coisas. And we know that the Bible, the focus is not on proving the existence of God, but on learning how to know him, to trust him, to worship him, and to obey him. Nós sabemos que o foco da Bíblia não está em provar a existência de Deus, mas sim em conhecê-lo, em obedecê-lo e adorando. But even if the Bible doesn't talk about the existence of God or tries to prove it, several times it points to creation as a testimony to his reality. Apesar da Bíblia não estar de uma forma constante provar a existência de Deus, mas ele mostra através da criação que é testemunho da existência dele. Psalm 19 declares the heavens declare the glory of God. No livro de Salmos 19 diz que os céus declaram a glória de Deus. And Romans 1 teaches that God's eternal power and divine nature are clearly revealed through the things he has made. E nos livros de Romanos 1 diz que Deus, o poder divino, está mencionando, nos é mencionado através da natureza e das coisas que ele faz. And in that chapter, Paul explained that even though God is invisible, his attributes can be perceived through whole creation. Mesmo sabendo que Deus é invisível, o seu atributo pode ser visto em toda a criação. And you have the order of creation, the beauty, the complexity, and everything in the universe bear witness to its creator. Temos a ordem da criação, a sua beleza e a sua complexidade, tudo é evidência e mostra, indica a existência de Deus. And therefore, Paul says, humanity is without excuses. Depois, sorry? Humanity is without excuse. E depois o apóstolo Paulo diz que a humanidade não tem desculpas. Because even if God is invisible, he has his fingerprints in every corner of creation. Mesmo Deus sendo invisível, ele tem ele tem a impressão dele digital em todo o canto da sua criação. And I mean, when we
as Christian, we look at the wonder of creation, it's really clear that the universe we live in has a creator. Quando nós como cristãos, quando reparamos para a maravilha da criação, está claro que tem um Criador que fez toda a criação. And the problem is not a lack of evidence, but it's the refusal to respond to the evidence that God has provided. A resposta não está com falta de evidência, mas sim de recusar, de aceitar as evidências que Deus tem mostrado. And Paul goes on to explain that fallen humanity suppresses the truth by its unrighteousness. E o apóstolo Paulo diz que, que, que a humanidade sofre por causa da injustiça. And people resist the knowledge of God or the recognizing that He is, because acknowledging Him means acknowledging His authority. E as pessoas resistem a conhecer a Deus porque eles sabem se conhecer a Deus, se aceitarem Deus, aceitar seu conhecimento, significa que aceitam a autoridade dele. And rather than honoring and thanking God, humanity seeks independence from Him and try to explain the need for knowing Him by other ways. Ao invés de buscar e adorar a Deus, a humanidade tenta explicar Deus de uma outra forma. So they suppress God, but then they believe in all form of idolatry. They believe in materialism. They explain everything according to their own mind. They redefine even morality. Eles acreditam em Deus, mas depois eles adoram ídolos, e depois inventam suas religiões e enchem com muita imoralidade. So we know that creation reveals God, and it's what we call a general revelation. Nós sabemos que a criação revela Deus, é o que nós chamamos de revelação geral. But creation cannot really reveal everything about God, and especially His saving plan. A criação não pode revelar, evidenciar tudo acerca da criação de Deus, né? Mas o seu salvo, mas revela também aquilo que é o seu plano de salvação. For that, God has given what we call special revelation in Scripture, and it is about the coming of Jesus Christ. Para isso, Deus nos deu a sua revelação especial nas Escrituras, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. So creation reveals humanity's need, but the gospel reveals God's answer. Portanto, a criação revela a necessidade humana, mas o Evangelho revela aquilo que é o projeto de Deus. Hebrews 11:6 tells us that whoever wants to draw near God must believe that He is. Hebreus, o livro de Hebreus diz que aquele que quer crescer em Deus, ou aquele que quiser estar próximo de Deus, tem que acreditar quem Ele é. So whatever we want to try to know about God, we have to start from the foundation that He is, in the beginning, God. Portanto, tudo que queremos saber de Deus, temos que começar da fundação e acreditar que Ele é Deus. And even Hebrew 11:3 teaches that by faith we understand that the universe was created by the word of God. Mesmo a Escritura diz que o universo foi criado pela palavra de Deus. And from there we can try to understand the who is God. A partir dali podemos tentar entender quem é Deus. Now there is my first point is that He is the only true God. O primeiro ponto é que Ele é o único Deus verdadeiro. Scripture is clear. There's only one true and living God in as Isaiah says in chapter 45, verse 5.
I am the Lord, No, and there is no other. Beside me, there is no God. no livro de Isaías, a Escritura diz que só existe um único Deus. E a palavra diz que eu sou Deus e não existe nenhum outro. And the verses says that the God of the Bible is not merely the greatest among many gods. He is the only true one. E a palavra também diz que o Deus da Bíblia não é maior que os outros, mas diz que ele é o único Deus. Não All existe mais other nenhum so outro Deus. excuse me. All other so-called gods are either idol, human invention, or really object of worship created by man. Outras coisas que chamam de deuses são criações feitas pelos homens. And Isaiah ministered in a world filled with gods and idols. The surrounding nation worship Baal, they worship Marduk, they worship Asherah, the sun, the moons, and hundreds of other deities. E o livro de Isaías também mostra que existe muito idolatria, o mundo adora idolatria, muitos deuses feitos pela mão dos homens. And it's against that background that God repeats again and again, there is no God besides me. E é por isso que foi repetido várias vezes que não há nenhum Deus para além de mim. The Bible constantly presents idol as powerless creation of human hands. A Bíblia sempre apresentou os deuses, os ídolos, né, como Deus sem nenhuma autoridade, tipo It's como really símbolos sem nenhuma funny. autoridade. People, they make, they fashion something out of wood, out of stone. They make an image and then they bow before that image. É muito engraçado, as pessoas levam alguns pedras, outras madeiras, transformam em um ídolo, depois adoram de novo sobre aquela obra das mãos deles. And Isaiah said, it is complete foolishness. O Isaías diz que é uma tolice. The true God cannot be created by the hands of man, O but verdadeiro the Deus não true pode ser God criado pela mão created do homem, man. porque o verdadeiro Deus criou o homem. In Isaiah 2, also in Isaiah 45, he says, God says, turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other. No Isaías 2:45, a palavra do Senhor diz: venha até mim, eu sou Deus, não tem outro Deus, porque eu sou Deus. Because there's only one true God, there's only one source of salvation. Porque só tem um único Deus e só tem uma única fonte de salvação. And if there is only one true God, there's only one, he is the only one who can save. E se existe um verdadeiro Deus, portanto é porque Ele é o único que pode salvar. He's the only one who deserves worship. Ele é o único de ser adorado. And he's the only one who possesses complete authority and can reveal the way to salvation. There is no other God beside him. Ele é o único que tem toda a autoridade e que pode nos dar a salvação. And this uniqueness of God has been applied to Jesus Christ. E essa e essa e, e esse caráter, essa única, como posso dizer, essa forma de ser, esse atributo de Deus, o único atributo, esse atributo de Deus foi também é também igual à semelhança do Senhor Jesus Cristo. And Isaiah 45:23 is written, to me every knee shall bow and every tongue shall pledge allegiance. E no livro de Isaías 45:25 diz que todos os joelhos se dobrará. And and then it is applied to Christ in Philippians 2, verse 10. Também vimos no livro de Filipenses: At the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. e no nome de Jesus Cristo todo joelho se dobrará
toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. So the God who declares in Isaiah, there is no other God beside me, is the same God who has revealed himself fully in Jesus Christ. Portanto, o mesmo Deus que disse em Isaías que não tem outro Deus para além de mim, é o mesmo Deus que, que revelou-se a si através do Senhor Jesus Cristo. And um, uh, Isaiah 45 confronts every generation with a choice. Isaías 45 confronta toda a geração com uma escolha. You have to one side the God that revealed himself in creation, the God that revealed himself in Jesus Christ. Você tem que escolher um único caminho, e o But caminho certo é yeah, do Deus que se revelou através do Senhor Jesus Cristo. but human being creates constantly substitute for God. Mas os humanos criam de forma subsequente substitutos de Deus. You know, we have that all over in our society: money, success, power, pleasure, ideology, self, everything can become a God. Vimos da nossa sociedade que temos dinheiro, sexo, poder, tudo pode ser Deus. Eles consideram And, po- como podem transformar em and, Deus. and God put us in front of the choice. Or you choose a God that you have created yourself, or please choose me, the only true one. E Deus nos deu uma escolha. Ou escolhemos os deuses que nós criamos pelas nossas mãos, ou escolhemos o verdadeiro Deus. And as Christian, we are monotheist. E como cristão, nós temos que saber escolher. Meaning Temos that que we nos believe there is posicionar. only one God. Temos que somente crer que, na verdade, somente existe um único Deus. And we are exclusive in that sense, because you have polytheism that believes in many God, pantheism that teaches that everything is God, or atheism that just denies the existence of God altogether. Tem ateus que negam a existência de Deus, tem outras religiões que dizem que tudo, Deus é qualquer coisa. So the Bible teaches that there's only one true God, but it teaches another truth, is that only one true God is one. Portanto, a Bíblia nos ensina que só existe um único Deus e ele é um único. Yeah. And that God is perfectly one in his being. E esse Deus é somente um no seu ser. The God of Scripture is not divided, not conflicted, or not composed of different parts. O Deus da Escritura não é dividido e não é composto por formas diferentes. And Moses said it in the Shema Israel in Deuteronomy 6, verse 4. Excuse me. Moisés falou no livro de Deuteronômio 6, versos 4. O Lord, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. Diz, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. And that God is one in his being, in his essence, and in his nature. No seu ser, na sua essência e na sua natureza. And he goes a little further, because he teaches God's unity, God's indivisibility, God's uniqueness, and then he claims his people worship. This is why you shall love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your might. E ele ensina acerca do caráter e característica de Deus e diz para as pessoas que só existe somente um Deus, tu tens que adorá-lo com todo o seu coração e toda a sua mente. Now, you know, Israel believed there is one God, and they don't accept Jesus Christ because he says he was God. Portanto, sabem que Israel só acreditam que só tem um Deus e não aceitam Jesus Cristo porque dizem que ele não é Deus. Porque Cristo diz que And ele é Deus. we as Christians, we believe that there is one God who eternally exists, but has three distinct persons. Nós sabemos que nós como cristãos acreditamos em somente um Deus
que existe internamente, mas nós sabemos que dentro dele há três pessoas. And this is revealed to us clearly in the New Testament. There is the Father, there is the Son, and there is the Holy Spirit. Isso é revelado para nós de forma clara no Novo Testamento, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Now we understand that God is going to reveal himself through the scriptures, and that the Então, full revelation comes with Jesus Christ. nós percebemos que Deus revela-se a si mesmo através da Escritura e toda essa revelação revela Jesus Cristo. Since the Judeans don't accept the New Testament, they've stopped at the end of the Old Testament, and so they cannot understand the whole revelation. Como os judeus não aceitaram o Novo Testamento, eles falam no Antigo Testamento, por isso que eles não entendem a nova relação. Because the Old Testament just gives hints to the Trinity. Portanto, o Antigo Testamento não liga muito à Trindade. There's only some allusion to the Trinity. It's not completely revealed, so as long as Christ has not come. Então, existe uma ilusão da Trindade em Antigo Testamento porque não foi revelado e era antes do Senhor Jesus Cristo vir. From the very beginning of Scripture, we see indications of a plurality within the one God. No início da Escritura, vemos uma indicação clara em plural, que existe somente um Deus. In the creation account, for example, God says, "Let us make man in our image after our likeness," in Genesis 1:26. Conseguimos ver no livro de Gênesis 1:26 que Deus, a palavra de Deus diz: façamos com o homem segundo a nossa imagem e semelhança. And of course, for us Christians, and looking at it from the viewpoint of the New Testament, we understand that it really refers to God being three persons in one. Portanto, nós como cristãos e como temos acesso ao Novo Testamento, percebemos que Deus nesses versos está a falar que está a revelar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. We saw also in Genesis 1:1-3 that God creating the world, the Spirit hovering over the waters, and the Word creating. Sorry, could you repeat? Didn't you? You know, in the creation account, you have God first created the world, then the Spirit is going to over the chaos and the water, and then the Word, because when God speaks the word, then the things that he calls are created. So we have the three persons. You understand? Yes. Vimos no início Okay. que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois vimos que ele depois começou a chamar a existência. So we have those allusion about the Trinity already in the beginning of Genesis. Portanto, conseguimos perceber que existe uma trindade logo no início de Gênesis. We find again the plurality of God in Genesis 11, when God is going to talk about the Tower of Babel, he's going to say, "Come, let us go down." Vimos também em plural no livro de Gênesis 11, quando construiu o Torre de Babel, Deus disse: vamos descer. Or in Isaiah, vision in Isaiah 6, "Whom shall I send, and who will go for us?" Em Isaías 6, quem posso enviar ou quem irá para nós? And we have also, through the whole Testament, we have also the difference that is made between God, his Spirit, and the angel of the Lord, who often speaks and acts as God himself. Portanto, no Novo Testamento nós vemos que aí conseguimos ver Deus, o Espírito Santo e o anjo que oferecem paz. And for people with faith and that have accepted the revelation of Christ, it's easy to understand. But for someone who has refused or doesn't understand,
the revelation of Christ. It's a mystery, and the fact that God is one he cannot be divided. He cannot be made into three persons. Portanto, para quem conhece a palavra de Deus, é simples de entender, mas aqueles que não entendem não vão perceber que existe, que dizem, dizem que só existe um único Deus e ele não pode ser dividido entre as And we pessoas. also find hints in the tabernacle, but that's really from the point of view of the Old Testament. For example, you have the outer court, you have the holy place, and you have the most holy place. Então, nós vimos também no tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, tinha os altares lá, o altar era santo, lugar santo, né? Tinha a primeira parte do altar, depois vinha o lugar santo, depois vinha o lugar santo dos santos. But of course, those symbols, they don't constitute a direct revelation of the Trinity. They just prepare the way to the New Testament revelation. Mas é preciso perceber que a palavra também nos prepara para o caminho da revelação, segundo o So I'm Testamento. going now to give you 4 points about what the Bible teaches concerning the Trinity. Vou dar 4 pontos acerca daquilo que a Bíblia ensina acerca da Trindade. And the first one is that there is one God. E o primeiro é que somente existe um único Deus. And Christian, and I hope all of them do not believe that we have 3 gods. E tem algumas pessoas que tem algumas pessoas que não acreditam que nós temos que existe a Trindade. There's only one divine essence, one divine nature, one true God. Só existe uma essência divina e uma essência e uma natureza divina de Deus e só o único Deus. And I have taught many young people, and I have heard several asking to whom they should pray. Because what if they pray to God and then the Holy Spirit is offended? Or what if they pray to the Holy Spirit and then Jesus is offended? You see, they don't have any sense of the unity in the Trinity. Preparando para a Trindade, já me aproximaram vários jovens e me perguntaram a quem é que nós devemos orar, então, no caso da Trindade. Se eu orar para Deus, então o Espírito Santo vai ficar ofendido, e se eu orar para o Espírito Santo, então o Jesus Cristo se sentirá ofendido. The second point is that the Father, the Son, and the Holy Spirit are each fully God. O segundo ponto é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos deuses. Romans Todos 1 são 7. deuses. Todos são deuses. Yeah. Romans 1 7, the Father is God. O Pai é Deus. Grace to you and peace from God our Father. Graça para ti e paz de Deus nosso Senhor. The Son is God. Jesus possesses divine names, divine attributes, work and receive worship. O Filho é Deus. Jesus Cristo tem atributos divinos. And John 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Son is God. A palavra de Deus diz que o início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. And Thomas' confession, my Lord and my God. E tem confissões que falamos, meu Senhor e meu Deus. And Jesus is not merely a lesser God or just God-like. He is fully God. Jesus Cristo não é Deus menos, não é menos Deus ou mais Deus. Ele é Deus por completo. And the Holy Spirit is also God. O Espírito Santo também é Deus. And Peter said to Ananias, you have lied to the Holy Spirit. You have not lied to man, but to God. E o Pedro disse para Ananias, você mentiu para o Espírito Santo, você não mentiu para o homem, mas sim para Deus. Now, there is one God.
there is the three are fully God, and then but the three person are also distinct. Tem, foi existe somente Deus, mas tem três pessoas que são distinguidas. The Father is not the Son. The Son Pai is não é not the Holy Spirit. The Holy Spirit Filho não é, is not the Father. o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. But the New Testament, and that's the beautiful thing, present all the three persons in a constant relationship with one another. No Novo Testamento apresenta três pessoas numa relação constante com o outro. For example, the Father sends the Son into the world. Por exemplo, o Pai envia o Filho para o mundo. The Father and the Son send the Holy Spirit. E o Filho envia o Espírito Santo. The Father speaks to the Son. The Son listens to the Father. The Son has a relationship with the Father. O Pai fala com o Filho escuta o Pai tem um relacionamento com o Filho. And the Holy Spirit is the one who intercedes in the hearts of believers. O Espírito Santo é aquele que intercede no coração dos crentes. And one of the greatest example is found in the when Jesus got baptized. E dos exemplos bons foi quando Jesus Cristo foi batizado. You see, the Son is baptized, the Spirit descends like a dove, and the Father speaks from heaven. Vês que o Filho é batizado, depois o Espírito é enviado por cima de uma pomba, depois o Pai fala do céu. And all three are present and active at the same time. Todos três estão presentes e ativos ao mesmo tempo. And those, you see, those action of the Trinity shows the unity of the Godhead. A ação da Trindade mostra a unidade de Deus. And then the Father, the three persons, they share the same divine nature. E as mesmas pessoas partilham a mesma natureza divina. They're all fully God. There's no competition, there's no separation, there's one in three or three in one. Todos eles são Deus por completo, não tem competição nem separação, são três em um. And the Trinity shows us or explain what God's eternal love is. E a Trindade nos explica qual é o amor interno de Deus. Because before creation, the Father, the Son, and the Holy Spirit live in a completely loving fellowship. Portanto, a palavra nos ensina que nós temos que viver numa comunhão com o Espírito Santo, né? Com os irmãos de forma amorosa. Jesus says in John 17, "You loved me before the foundation of the world." A palavra de Deus diz que Jesus Cristo disse, eu te amo. E que Deus nos ama mesmo antes So da God fundação did not, do mundo. God did not become loving when he created people. Love has Portanto, eternally existed within the Trinity. Portanto, Deus não começou a amar porque começou a criar pessoas, não. A essência de Deus é amor. And the Trinity explain also the way of salvation. The Father plans salvation, the Son accomplishes salvation, and the Holy Spirit applies salvation. E a Trindade explica o plano de salvação. O Pai, é, 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 o Pai dá o plano de salvação e o Filho cumpre com o And you plano de see, salvação. it's the unity, and yet in that unity you have those three essence, those three persons that have their own field of action. É uma unidade, consegues ver que os três têm essência de ação. So the doctrine of the Trinity teaches that the one true God
eternally exist as Father, Son, and Holy Spirit. A a Trindade explica-nos que existe uma Trindade que é o Pai, Filho e Espírito Santo. The Trinity is not a contradiction to the unity of God or the oneness of God, but is the deepest revelation of who God is. A Trindade não é contradição de Deus, mas sim a revelação profunda de quem Deus é. It reminds us that the God we worship is infinitely greater than our understanding. Deus que nós servimos é muito maior do que o nosso entendimento. So, and you have to understand that the whole idea of the Trinity is something that the theologians have been debating for centuries. Temos que perceber que a Trindade é algo que os teólogos têm debatido há And anos. that Há many of anos. them have come to the conclusion that the Trinity is a mystery. E muitos chegaram à conclusão que a Trindade é mistério. So, if you want to go deeper into understanding the Trinity, I can refer you to some theological books. But what you have to really understand is that what God has revealed to us maybe are not very important events, but He has revealed to us who He is, and that is enough for us to understand Him. Se você quer saber mais acerca da Trindade, posso referenciar alguns livros, mas o mais importante é saber a nossa essência, né? Nos conhecer qual é a razão da nossa existência. Now, after having looked at the being of God, His uniqueness, His oneness, and His complexity in the Trinity, we go to the attributes of God. E para a gente ver aquilo que é o caráter ou aquilo que é único de Deus, nós temos que ir para os atributos de Deus. And the first point I have is that God is infinite, and it's God is without origin, and is probably the most difficult attribute of God to try to grasp. E uma coisa que nós sabemos é que um dos atributos de Deus é que Deus é infinito. Então é uma das coisas que nós temos que crer. Unlike everything in creation, God did not come into existence, it was not created, and depends of nothing outside of himself. Tudo que está na criação foi criado através de Deus. He has no beginning, no origin, and no cause. Ele não tem causa, não tem origem, nem tem início. And God simply is. Deus simplesmente é. And where did God come from? It's a question that belongs to the created thing, because every De onde Deus created vem, thing has a cause. de onde Deus vem é algo que pertence à criação e tudo que está na criação tem uma causa. But God is not a created being, so we cannot say he comes from. He doesn't come. He just is. Portanto, Deus não é um ser da criação, então nós não podemos dizer que ele veio de. Ele não veio de, ele é. The Bible presents him as the one who exists eternally and independently. A Bíblia mostra que ele existe internamente e independente. God possesses life in himself and depends on no one and nothing. Deus é aquele que tem poder, autoridade para dar vida, né? Mas ele não depende de nada nem de ninguém. And Psalm 90 says, from everlasting to everlasting, you are God. Outras palavras dizem que tu és Deus. And it's the same
It's the same with Christ. It's the same with the Holy Spirit. They don't have no beginning. Christ said it several times. Before Abraham was, I am. E ele disse várias vezes na escritura que antes do Abraão ser, eu sou. Christ existed before all creation. Not only did he create things, but he continuously sustained the things that he has created. Portanto, o Cristo já existia antes mesmo da criação. Every atom, every star, every living creature continues to exist because God upholds his creation by his power. Todo átomo, toda estrela continua existindo porque Deus criou com seu poder. Creation depends on him. He depends on nothing. A criação depende dele e ele depende de nada. God's infinity also means that his attributes have no limit. E é infinito também, porque não tem nenhum limite. His power is unlimited, his wisdom is unlimited, his presence is unrestricted, his knowledge is perfect. O poder dele não é limitado, o seu conhecimento perfeito não é limitado. And the A sua psalm presença também não é declares, limitada. yeah, the psalm declares, great is our Lord and abundant in power, his understanding is beyond measure. Salmos diz que maior é nosso Deus e grande é seu poder e seu conhecimento. Do you see? Human knowledge is always partial. Human strength is limited. Human life is temporary. Portanto, vemos que a vida humana é temporária e, eh, e tudo que o homem tem é limitado. But God's understanding cannot be measured and his power cannot be exhausted. We cannot go to the end of his power. E também vimos que com o nosso Deus, ele não se cansa porque ele é poderoso e nós não temos como acompanhar aquilo que é o poder dele. And because of that, because of the greatness, because of his unlimited, eternal existence, he's worthy of our complete trust and worship. Portanto, por causa da existência dele, ele existe, nós temos que adorar ele, ele existirá para todo sempre. Now, God is infinite, but God is also immutable. God never changes. E uma coisa é certa que Deus nunca muda. You know, you have that verse in Malachi chapter 3, verse 6. I, the Lord, do not change. Therefore, you, O children of Jacob, are not consumed. Portanto, o Senhor diz na Escritura que ele não pode mudar. You see, he says, if I was changed, I would have already consumed you. E se eu mudasse, eu já teria te consumido. Because the people were so unfaithful that could have said, I'm going to wipe you out. E as pessoas também são cuidadosas, porque Deus diz que eu vou vos controlar. But he had a promise. He sent a promise to Abraham, and he never changed his promise. Ele tinha uma promessa, enviou a promessa para o Abraão e ele nunca mudou sua promessa. And Hebrew 13:8, everybody knows it. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebreus 8:3, Jesus Cristo é o mesmo ontem, amanhã, ontem, Jesus Cristo nunca muda, será sempre mesmo, hoje, amanhã e eternamente. And to say that God is immutable means that he never changed in his nature, in his character, in his purpose, promise, and faithfulness. E Deus não muda, nem nunca vai mudar no seu caráter,
no seu amor e naquilo que é o seu ser. Everything else in the creation changes. Tudo que está na criação muda. People grow old, circumstances changes, emotion fluctuates, and kingdom rise and fall. God alone remain forever. Pessoas crescem, reinos são destruídos, coisas vêm e vão, mas Deus permanece na mesma. And you know what is also beautiful is that the love that God has for humanity never changes, never varies. He's not going to love us when we are good and don't love less when we are not good. E sabe uma coisa bonita? A lei que ele tem para a humanidade nunca muda. Quando nós fazemos o bem, ou mal, ou pouco de mal, a lei sempre permanece aí. And we can see that with his people, the covenant people. They have abandoned him. They have abandoned their promise to follow him, to have them as their God, and they rejected him. He did not change his covenant promise. Nós vimos quando ele fez quando vimos quando a Bíblia nos ensina acerca da Arca da Aliança, as pessoas mudavam no seu comportamento, adoravam outros deuses, mas Deus não mudava, nunca mudou aquilo que era o seu comportamento. And because God does not change, his mercy and grace and promises remain even for us, completely secure. Porque Deus não muda. Então, tudo aquilo que é a promessa dele permanece para nós até hoje. And Jesus also. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus is not one person in the gospel and another today. He is the same. E Jesus Cristo também é o mesmo hoje, amanhã e sempre, eternamente. And that unchangingness from God means that his plans are never revised. A forma que Deus não muda significa que o plano dele nunca é revisado. You see, it's not because something happens when we have an event in our life and then we have to change everything because of that event. For God, everything is according to his plan. He will never change. É como um evento que nós temos na nossa vida. Quando há uma mudança, né? Nós temos que nos adaptar a essa nova mudança, mas Deus não. Deus, There's ele no nunca, end to nunca his muda. there's no end to his promise. A sua promessa não tem um fim. And his character cannot improve. He is already, he has the perfection of perfection. You cannot add anything A to sua his personalidade nature or his não character. pode melhorar na sua natureza porque ele tem a perfeição da perfeição. And we know that the fact that God doesn't change doesn't mean that he's indifferent or inactive. Nós sabemos que Deus não muda, não significa que é nativo ou indiferente. Because we know he acts in history. He responds to prayer. He relates personally to his people. Nós vimos na história que ele responde para as orações. Yet all his actions flow from his unchanging nature and eternal purpose. Porque tudo são ações da criação, são a criações daquilo que é bom. É a criação, nós vemos segundo aquilo que é o plano e da natureza do projeto de Deus. And I think it's an incredible comfort for Christians faced with suffering, uncertainty, or fear. They can rest on that incredible foundation that the God who was faithful to Abraham, Moses, David will be faithful to them. E uma coisa interessante para os cristãos, eles podem estar carregados, mas eles descansam na promessa que Deus fez para Abraão, eles descansam também em Cristo. Because their confidence doesn't rest in changing circumstances, but in an unchanging God. Porque a sua confidência
não está em trocar a circunstância e nem trocar a Deus. And that's why Romans 8 has been written, neither death nor life, neither angel or ruler, neither things present nor things to come, nothing can separate you from the love of God in Christ Por isso Jesus. This is a so palavra, our secure foundation. a palavra de Deus diz que nada, nem a morte, nem nenhum principado ou potestade pode nos separar de Deus. And one of the most important attributes, is it okay? One of the most important attribute is God's self-sufficiency. God has no needs. E um dos atributos de Deus é que Deus não tem necessidades. And human beings, they depend on countless things for their existence and well-being. God depends on nothing outside himself. Os humanos dependem de muitas coisas para sobreviver. Deus não depende de nada, somente dele mesmo. And as limited creatures, we require food, air, water, rest, relationship. We need incredible many things so that we can survive. God has never needed anything. Como ser humano, nós precisamos de muitas coisas para sobreviver. Mas Deus, ele é todo poderoso e não precisa nada dessa necessidade. And he says in Acts, it is said in Acts 17:25, nor is he served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life, breath, and everything. A palavra de Deus diz nos dados que nada, não há nada que nós podemos dar a Deus, porque ele é o mesmo Deus que nos dá de comer, nos alimenta. And in Psalm 50, verse 12, he says, if I were hungry, I would not tell you, for the world and its fullness are mine. A Bíblia diz, nós somos, que se eu estiver com fome, não é de dizer, porque o mundo inteiro é meu. And God's self-sufficiency helps us understand also his relationship to creation. E Deus também, ele tem uma relação com a sua criação. And before the world existed, the Father, Son, and Holy Spirit enjoy perfect fellowship and fullness within the Trinity. E antes da existência de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já comunhavam, já existia essa comunhão da eternidade. God did not create the universe because he was lonely, incomplete, or lacking Deus something. não criou o universo porque era só ou sentia-se sozinho, incompleto. And the fact I will come in a point where I will talk about why did then God create humanity and create the universe. Depois vamos falar do ponto de por que Deus criou a humanidade e o universo. But we have to really remember that God exists alone by his own power, depending on nothing outside of himself, and remains forever complete, perfect, and lacking nothing. Temos que perceber que Deus não depende da humanidade e de nada de ninguém. Somente ele é o único Deus e independente. Okay, I want to talk for here for today, and I want to ask if maybe you have a question. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. I will send the notes to Charles, and I will say that they forward them to you. Da minha Vou parte, partilhar não, as anotações. está muito claro. Dá para Como seguir I atenciosamente. como I said, it's all clear. I can follow attentionally. Okay. Is that something that you have already touched or studied? Tem alguma coisa que você já começou a estudar? Sabe disso?
sobre a independência de Deus em si, ah, o que acabou de dizer na última da hora, sinceramente, não, mas eu estudei sim e venho lendo muito sobre os atributos de Deus, né? Então ela fez menção a alguns e estava aqui a fazer uns apanhados, a confrontar. About the independence of God that you are mentioning it now, no. But about but Antonio was saying that he did some studies about the attributes of God. Oh, I did not get the answer. Can you speak closer to the mic or? Yes, yes, he's saying that he did some studies Yeah. about the attributes of God, Yes. Yeah. who God is. And does he have to add something or to say something? No. You were saying it's clear for him. He understood 100%. Okay. But I make it much easier than any theological books because it's really, I mean, theologians are really sometimes complex when they describe the doctrine of God. But I'm happy you understand Agora, what I. mas eu tenho uma questão sobre a doutrina de Deus. Eu não sei se poderia aqui fazer. Pode. Bom, nós sabemos que toda e qualquer doutrina de Deus tem por base na própria palavra, né? É, Certo. a Bíblia diz em Atos que os irmãos persistiam no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. E sabemos nós que é, pelo menos teologicamente, incorreto, aplicar-se doutrina que não tenha por base na palavra. Mas há muitos ministérios, muitas igrejas, onde nós conseguimos ver a aplicação de doutrinas paralelas, ou melhor, adversas, que não sejam assim diretamente escritas na palavra, mas eles defendem a ideia de ter por base na própria palavra. Não sei se me faço perceber. Sim, percebi. Sim, então, Okay. So, pronto, se puder explicar isso, senão eu vou misturar muito a sua mente e poderá não conseguir passar a 100%. não, pode continuar. Onde você parou, eu já estou aí. Pode continuar. Se tem algo a Ok, dizer, pode continuar para eu continuar. tá bem, então iria avançar. Por exemplo, eu fiz parte do ministério onde, por exemplo, aquela trança que as mulheres colocam na cabeça, então, há uma doutrina estrita a nível da tal igreja, com até bases bíblicas. Eu posso até dizer que é tentar forçar uma interpretação, mas eles estão convictos que aquilo é uma doutrina bíblica, por quê? Porque Deus criou o homem de forma natural e todo aquele que se apegar a qualquer que seja coisa de forma artificial, então vai de forma contrária à palavra. Então, o que gostava de saber efetivamente é o seguinte: nós temos uma doutrina que a Bíblia expressamente coloca, mas ao andar do tempo, há uma espécie de revelação que as igrejas têm tido o hábito de trazer ultimamente, mas como que se a base fosse a mesma palavra. Então, é mais ou menos nessa situação onde eu queria trazer esta pequena questão. Como é que ficamos? Doutrinas que ainda continuam surgindo com base na palavra e aquelas que a Bíblia já estabelece como doutrina. Se Can you tell pode-se me a little aceitar esta bit? continuação. But Antonio is saying that we have doctrine from God that is mentioned from the Bible. He was giving examples. The Holy Communion that is mentioned there, and it's clear for everyone. Yeah. But there's also some doctrines that men try to do it parallelly, where it is similar to the word, but they somehow extend. He was giving an example of the creation of God. God created everything naturally, but in some cases, he was given an example that there was one ministry where he was going to, where ladies were not allowed to use that artificial hair. So they were preaching strictly that is not Yeah. allowed. So he was saying that
and there's also other doctrines. So we wanted to know, in these cases, what should we follow? Because the word can be similar, but it cannot. Sometimes it's not exactly that meaning, but it's like they're using a verse to force people on on a doctrine that they're doing. Yes, I know, understand. Um, you know what I would suggest is the Bible is the word of God, the way it is written. Now, the way people interpret it, that is not the word of God. That's an interpretation. You have to take the word and you have to study the word the way it is. That's what we call an historical analysis. You have to understand the word in the time it was written and how the people understood it at that time. And that's the pure Bible or the pure word. Now, when we take a Bible verse, and that's nobody can take one verse and make a doctrine out of one verse. You have the Bible says you have to have at least two witnesses to build something, but we have to really be faithful to the foundation of what the Bible is. Uh, you have the Holy Spirit, and He is a guide, and He will love to guide you in all the truth. That's what He promised, and He will remind you the things. So be just very aware that the Bible has an incredible power. So, but you read and you take the text the way it is. The Bible explains the Bible interprets the Bible. It's really a unity. And when people just take ideas or some verses here and there, take them out of the context and make kind of a new doctrine out of it, just reject it. Even if something would be correct, it's better to reject an idea than to fall into places that we cannot come out in our thinking. Então, aqui a pessoa Evelyn está a dizer que I think that if you follow the courses that the GmbI propose, you will have a course on how to interpret the Bible and to really stay faithful to the word that God has given, and not go like people. I mean, we can ask the Bible to tell anything we want. Portanto, aqui a pessoa Evelyn está a dizer que as pessoas não podem levar um versículo e transformar numa doutrina. Como diz a Bíblia, tem que ter pelo menos dois testemunhos, né, para estabelecer alguma coisa. Portanto, é importante perceber que a interpretação bíblica não pode ser feita somente através de um versículo. É importante ler o contexto, fazer uma análise histórica, ver o tempo, quando foi aplicado, onde foi aplicado, né? E fazer uma análise histórica da Bíblia em torno desse assunto antes de transformar isso numa doutrina. Nós não podemos acreditar tudo que as pessoas tentam traduzir, né? Naquilo que é seu entendimento. Porque a única coisa que está correta é a palavra de Deus. Então nós devemos seguir somente aquilo que a Bíblia nos diz, né? A Bíblia nos guia de forma correta e se tivermos alguma dúvida, temos que pedir auxílio do Espírito Santo para poder nos dar o discernimento da palavra de Deus. Mm. Okay, so I wish you a good end of the week, and I will have you next week. Desejo-vos uma continuação de boa semana e estaremos convosco, estaremos juntos na próxima semana.
Is that okay? Amém. Amen. Thank you for Amen. translating, Dr. Welcome. Emmanuel. Yes, welcome. Okay, see you next week. See you next week. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye.